Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre esse tema. Toda dor é por enquanto. Gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente dos outros. Eu vim falar sobre uma coisa muito séria. Algumas pessoas que estão se perguntando: ai, gente, por que ela tá gravando vídeo? Por que ela tá arrumando, colocando vídeo na internet? Ai, que retardada. Tô brincando, mas, gente, é sério. Tem um motivo específico por trás de tudo isso. Algumas coisas colaboraram para eu estar aqui hoje, mas o principal seria isso. Ai, gente, tô cansada da vida de me perder no vídeo. Oi, gente! Vocês devem estar aí se perguntando que frase é essa. Toda dor é por enquanto. Senti muito de gravar sobre esse assunto, sabe? É uma coisa que tem se tornado muito normal nos dias de hoje, mas que as pessoas ainda têm dificuldade de identificar o que é e por isso muitas das vezes o processo é mais difícil. Então, o tema de hoje é... Gente, eu não tô conseguindo falar. Alguém me ajuda. Aconteceu algo comigo que eu nunca imaginei que poderia acontecer. E de um tempo pra cá, quando as coisas começaram a dar uma melhorada, eu senti de compartilhar isso com as pessoas como uma forma de ajudar, alertar, incentivar. Então, eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu, desde criança, sempre fui muito ansiosa. Eu tinha dificuldades de esperar as coisas acontecerem. Quando eu ia ter festa de aniversário, todo mundo curtia a minha festa e eu mesma ficava com febre de 40 graus pelo fato de que eu ia ter uma festa de aniversário. Quando eu ia viajar, gente, eu ficava super ansiosa. Eu fazia minhas malas com tempos de antecedência. E por fim, minha mãe começou a me avisar sobre as nossas viagens, sempre em cima da hora, para eu não ficar muito tempo ansiosa antes. Então, isso desde criança eu tenho isso, infelizmente, de ser ansiosa. Só que depois, quando eu comecei a me tornar adolescente, um pouco mais jovem, essas coisas foram sumindo da minha vida. Eu comecei a perceber que eu não tinha mais sintomas de ansiedade. Eu não sofria mais com isso, eu não tinha febre, tanto que eu fiz faculdade, eu trabalhei. Eu tive a minha vida muito corrida desde os 16 anos, eu fiz curso técnico, trabalhava, estudava e eu nunca tive problemas apresentar trabalho em faculdade, fazer prova, nunca sofri com isso. Pra mim foi super tranquilo. Porém, no ano de 2018, na metade do ano, é a partir daí que as coisas começaram a mudar um pouco na minha vida, não só a partir do meio do ano, mas do começo do ano, e eu só consegui perceber mais no final do ano. Desde o começo do ano eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, mas como eu era ansiosa antigamente, desde criança, como lá na minha infância eu já tive problemas com falta de ar, e eu fiz exames na época e eu não tinha nada, não deu nenhum problema, então eu relevei isso. Eu falei assim, talvez eu esteja um pouco ansiosa porque eu tinha acabado de entrar em um emprego novo, eu estava no último período da faculdade, e eu falei assim, então pode ser um pouco de ansiedade. E eu acabei relevando isso, continuei levando minha vida normal, na correria do dia, de trabalho, de faculdade, de fazer TCC, e não procurei ajuda nem nada. No meio do ano foi um período mais tranquilo pra mim, no meu serviço, eu já tinha formado, então eu consegui ficar mais tranquila em casa. Como eu tinha algumas horas extras no meu serviço, então foi o período que eu tive pra compensar essas horas, então eu ficava em casa. E eu comecei a ficar muito preguiçosa. Eu não conseguia levantar cedo, eu só queria ficar deitada, eu tinha coisas pra fazer. Por mais incrível que pareça, eu amo lavar o banheiro aqui de casa, gente. Eu faço isso com a maior alegria, eu coloco uma música bem alta e eu amo lavar o banheiro. E isso, eu não tinha mais prazer nisso, sabe? Nas pequenas coisas que eu adorava fazer, eu não tinha prazer. Eu não tava mais afim de sair com os meus amigos, de ir na igreja, de fazer nada. E a princípio, eu realmente achei que isso era preguiça. Eu falei assim, eu tava numa correria muito grande na minha vida, então agora eu vou relaxar, vou ficar de boa, já que eu tô
já que eu tô preguiçosa, eu vou curtir essa preguiça e vou deixar as coisas acontecerem desse jeito. Então, nesse momento, eu não identifiquei que eu estava passando por algum problema, por alguma situação diferente do normal e relevei isso. Não procurei ajuda de ninguém, não falei nada com ninguém, eu só me achava mais preguiçosa e fui levando minha vida. Sem contar que em fevereiro do ano passado, 2018, eu dei uns desmaios do nada aqui em casa, eu simplesmente desmaiei. E nessa época eu fui procurar um médico, a princípio só com sintomas de falta de ar e desmaio. Eu fiz aquele exame da esteira, como é que chama, gente? Esqueci. Eu fiz eletro, eu fiz vários exames, eu fiz tomografia da cabeça, porque como eu desmaiei aqui em casa, eu desmaiei também dentro do ônibus. Gente, eu tava indo trabalhar, super normal, acordei cedo num dia normal. Fui, peguei o ônibus e eu tava lá no ônibus, do nada eu comecei em questão de segundos, eu comecei a passar mal, de vontade de vomitar, dor de cabeça. E quando eu acordei, eu tava deitada no colo de uma pessoa, tinha uma pessoa soprando meu rosto, o ônibus parado, o motorista querendo saber o que tava acontecendo. E eu comecei a chorar de desespero, porque eu não tinha ninguém que eu conhecia e eu tava... Nossa, foi terrível, gente. Então, nesse dia foi meu outro desmaio, meu segundo desmaio. Então, eu fui procurar um médico, porque eu bati a cabeça, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi quando eu fiz a tomografia. A princípio, pra ver se eu tinha machucado minha cabeça, né? Porque eu bati a cabeça forte em todas as vezes que eu desmaiei. E não deu nada, meus exames. Eu fiz exame de sangue, vários exames, nada. Tudo normal. Então, eu continuei deixando. Falei assim, tá tudo bem com minha saúde, talvez, sei lá, foi alguma coisa, eu não imaginava que podia ser, mas eu deixei. Até que acabou meu período de baixa no serviço e eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a ter umas crises de choro, do nada. Eu estava em clientes e começava a chorar. Eu começava a chorar e aquele aperto no coração, parecia que meu coração ia sair e ele acelerava. E eu respirava fundo, mas eu respirava, parecia que o ar não vinha. E eu começava a chorar e sem motivo, eu não sabia o que fazer. Eu queria ir embora, ao mesmo tempo eu queria deitar no chão, gritar, sei lá, eu queria fazer tudo. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. E nesse mesmo dia, eu continuei trabalhando de boa, eu deixei a lágrima saindo, fui respirando fundo e fui melhorando. Durante a tarde eu melhorei, fiquei normal, voltei pra casa. E na hora de dormir, eu me preparei pra dormir e comecei a chorar. Desesperadamente, eu comecei a chorar. E eu chorava e eu não conseguia dormir. Eu fui e chamei minha mãe e falei com ela, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. E ela, por me ver naquela situação, ela começou a chorar junto comigo. E ficou eu e minha mãe chorando, gente. Minha mãe é minha vida. Eu ver minha mãe chorando, nossa, é a coisa mais triste da minha vida. Então, eu chorando, ela chorando, e ela tá assim, minha filha, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, vamos pro médico. E eu falei, mãe, o que o médico vai fazer? Eu tô chorando sem motivo. O que o médico vai fazer? E ela falou assim, eu não sei, mas eu não tenho o que fazer, vão pro médico. Aí eu falei, então vão. Eu odeio ir pro médico, gente, eu só vou no médico em últimos casos mesmo. E aí a gente foi pro médico, eu cheguei lá, demorou um tiquinho, e eu não parava de chorar, e aquele negócio no coração, e eu não conseguia respirar, e eu desesperada. E aí chegou a minha vez. Aí o médico perguntou o que eu tava sentindo, eu falei com ele, olha, eu tô sentindo um aperto no coração, falta de ar, eu tô sem fome, ultimamente eu não tenho comido, eu não sei o que tá acontecendo. Ele falou assim, nós vamos ali fazer um exame, era o eletro de novo. Eu até falei com ele, olha, eu fiz um recentemente, você quer olhar o resultado? Que eu tinha levado todos os meus exames. E ele falou assim, por via das dúvidas, nós vamos fazer um agora. Aí eu falei, beleza, a gente foi lá, fez, foi super rápido e voltei, entreguei pra ele o resultado, né? Ele virou e falou assim, tá tudo normal. Os batimentos estão excelentes, você não tem problema algum. Pelo que você está me contando, você está com sintomas típicos de depressão. Gente, nessa hora, era uma coisa que, pelos meus sintomas e pelo que eu vejo na internet, escuto as pessoas falarem, já era de se imaginar. Mas nessa hora, meu coração parou. Eu gelei, eu falei, quê? Depressão? Como assim, gente? Eu não tenho motivo nenhum pra isso, nenhum. E ele me deu um remédio porque ele falou, olha, eu não posso deixar você ir embora da mesma forma que você chegou aqui. Eu vou te dar um remédio pra você dormir, eu vou te dar um remédio pra você ir tomando esses dias
e você vai procurar um psiquiatra pra ele poder avaliar esse remédio que eu te dei, se é isso mesmo e como é que vai ser o tratamento. Aí eu falei, beleza, né? Vim embora pra casa, tomei o remédio pra dormir, consegui dormir direitinho e tal. E os dias foram passando e as coisas não mudavam. Não mudavam e eu ficava desesperada. Aí eu falei, gente, eu vou procurar um psicólogo. Eu não queria procurar um psiquiatra porque eu já estava tomando remédio. Então eu ia continuar tomando remédio. Até porque foi um remédio caro e eu precisava que ele fizesse pelo menos um pouco de efeito, né? E enfim, pelo menos eu posso estar errado, mas foi isso que passou pela minha cabeça. E eu fui procurar um psicólogo. Gente, eu consegui marcar a consulta no psicólogo. E nesse dia que eu tinha o psicólogo, eu fui tomar banho pra poder ir pro psicólogo. Eu entrei no chuveiro, me deu um desespero que eu não conseguia ficar dentro do banheiro. Eu tinha que sair de lá de qualquer forma, eu não sei o que tava acontecendo. Nossa, parecia que tinha alguma coisa me oprimindo, me apertando. Ai, horrível. Eu nem consegui tomar banho direito, eu saí e fui pro psicólogo. Cheguei lá, conversei, expliquei a situação. E aí foi onde ela esclareceu tudo pra mim. Ela falou assim, olha, eu não acredito que você esteja com depressão, mas você está com crises de ansiedade e talvez até crises de pânico. Mas tudo isso tem tratamento, as coisas vão mudar e vai passar, eu vou te ajudar. Aí eu falei com ela sobre o remédio, ela falou assim, olha, não para de tomar, continua tomando, mas realmente procura um psiquiatra pra ele poder avaliar melhor a situação e enfim. Aí depois disso eu fiquei um pouquinho mais tranquila por ver que isso era uma coisa normal e que tinha solução. Mas mesmo assim, gente, foram dias terríveis que eu passei. Foram dias angustiantes e eu procurava ajuda. Ao mesmo tempo eu queria me isolar, depois eu já queria conversar. Teve dias que minha família tava aqui reunida e eu tava chorando, gente. Eu expliquei a situação pra todo mundo. E então, eu não esqueço essa cena, vários tios meus reunidos lá na cozinha, sentados na mesa tomando café, e eu sentada lá chorando, porque eles não queriam me deixar sozinha no quarto. Então eles falaram assim, não, vamos pra lá, fica lá com a gente. Mas eu não tinha ânimo pra nada, e eu ficava lá chorando, sabe? Graças a Deus, eu tive muito apoio, eu sou muito, muito, muito grata a Deus pela minha família. Se não fossem eles, eu já falei isso com cada um deles, se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje. Nossa, as pessoas me ajudaram de uma forma que eu nem imaginava que minha família era capaz de tanto apoio. Eu sou muito grata por isso. E mesmo assim eu tive muitos dias difíceis, mesmo no início do remédio. E teve um dia que meu remédio ainda não tinha acabado, mas eu tava tão desesperada que eu falei, eu vou procurar um psiquiatra hoje. Talvez eu não tô tomando o remédio certo, porque não tá fazendo efeito nenhum. E no meu desespero, fui na psiquiatra. Ela me falou que o remédio que eu tava tomando era um remédio muito bom, que tinha uma grande aceitação das pessoas que usavam, que realmente é um pouco difícil no começo, o remédio demora cerca de 15 dias a um mês para fazer efeito, e nesse tempo pode ser que algumas pessoas piorem, mas o remédio sim ia me ajudar. E a psiquiatra foi me falando coisas de pessoas que sentem isso e que eu falava assim, realmente, não é só eu, existem mais pessoas. E passam pela nossa cabeça tantas coisas, e a principal dela é duas coisas. A primeira é, já deu, não quero mais viver. Já vivi tudo que eu tinha pra viver, eu não aguento mais sentir isso que eu sinto, principalmente por não ter motivos. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tinha um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho comida, nunca me faltou nada. Graças a Deus, ele sempre me sustentou de todas as formas. Então, assim, eu não tinha motivo. Então eu falava assim, Deus, pra mim já deu. Eu não quero mais continuar aqui, se for pra ser dessa forma, sabe? E a segunda coisa que passa pela nossa cabeça o tempo inteiro é o seguinte, isso nunca mais vai passar. Eu vou ter isso pra sempre. Eu vou viver o resto da vida escrava desse sintoma. Aperto no coração, de batimento acelerado, de choro, de falta de ar, de dor. Eu sentia meu corpo tremendo, eu sentia frio, do nada, eu não tava com febre. Ai, gente, são sintomas horríveis. E eu achava que isso nunca ia passar, e a psiquiatra falou isso comigo. Eu sei que você acha que isso nunca vai passar, que você vai ficar assim pra sempre, mas você vai melhorar, esses remédios vão te ajudar e você vai conseguir, não só pelos remédios. Então, gente, eu queria compartilhar isso com vocês, sabe? Eu sei que
Isso ainda é um assunto que não é muito falado nos dias de hoje, mas que infelizmente todos nós estamos sujeitos a isso. Era uma coisa que eu nunca imaginava na vida que eu, Paloma, poderia passar. Pela minha situação, pela minha vida, sabe? Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito boa, muito feliz. Eu não tenho motivos pra ficar deprimida, triste, angustiada, não tenho. Mas sabe o que eu consegui perceber com tudo isso? É que realmente nós não temos o poder de controlar nada, nada. As coisas, quando estão ao nosso alcance, são tudo mais fáceis, porque a gente sabe que vai conseguir, a gente acha que vai dar conta e a gente vai empurrando com a barriga e vai levando. Mas a partir do momento que a gente se depara em uma situação que a gente vê que a gente não pode fazer nada, nada, é aí que a gente vê o quão podre nós somos. Gente, você tem noção do que é passar por isso que eu passei e não poder fazer nada pra melhorar? Se eu pudesse, eu arrancaria toda a falta de ar, toda crise, todo choro, tudo que eu senti eu arrancaria, óbvio. E eu sei que as pessoas que me amam também, porque eles não queriam me ver naquela situação. Mas infelizmente ninguém pode fazer nada. Então foi nessa hora, sabe, que eu tive que recorrer mais ainda àquele que pode fazer alguma coisa, que é Deus. Só Ele pode fazer. Tem uma famosa frase que fala que o possível é dos homens. Nós temos que correr atrás do que é possível e tal. Mas quando chega naquele momento que a situação é impossível, aí é só Deus pra resolver por nós. Então, assim, foi um momento que eu tive que buscar muito de Deus, sabe? Eu li a Bíblia, eu tomei posse das promessas, eu tomei posse da cura, porque na palavra de Deus fala sobre isso. Então, foi quando eu tinha crises, quando eu começava a chorar, eu lembrava que o Senhor era o meu refúgio, que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, que eu não preciso temer mal algum, que eu posso confiar e descansar nele. E eu começava a lembrar, sabe, que não é isso que Deus tem pra mim, que isso era apenas um momento, uma fase que ia passar. E eu começava a tomar posse disso, eu começava a ler a Bíblia em voz alta e decretar mesmo que eu era mais que vencedora em Cristo. E graças a Deus as coisas começaram a melhorar. Eu ainda estou em tratamento, estou tomando remédio. Infelizmente eu tive que sair do meu serviço, porque era uma situação que me causava mais crises. Mas eu creio, sabe, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Tem muitas coisas das nossas vidas que acontecem que a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, não acha que aconteceu no momento certo, mas é nessa hora que entra o confiar. Eu confio em Deus e eu sei que tudo isso tem um propósito. Talvez o propósito seja esse, de estar aqui gravando esse vídeo para encorajar você que tem passado por essa situação, ou por situações parecidas, ou por situações que não são como essas, mas que são impossíveis para você. Eu quero te desafiar a confiar em Deus, sabe? Ele tem o melhor, Ele sabe o que faz. A gente não entende, a gente acha doloroso demais. Eu tenho certeza que um propósito Deus tem. Então hoje eu venho aqui para poder te encorajar a continuar. Não desista, por mais que a situação seja difícil, por mais que você ache que não tem saída, que você já chegou no seu limite, eu sei que ainda tem muito pra acontecer na sua vida e eu tenho no meu coração uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Depois que eu passei por isso, principalmente, quando eu vi o tanto de apoio que eu tinha, eu comecei a pensar nas pessoas que passam por dificuldades e não têm apoio. E se sentem sozinhas, se sentem sem apoio, sabe? Sem amigos, sem ajuda. Hoje eu quero ser essa ajuda pra você. Eu quero poder te ajudar. Talvez nessa experiência que eu vivi, se você estiver passando por esse momento e quiser conversar, pode contar comigo. Eu quero ser um apoio pra você. Eu só quero te encorajar mesmo a viver o melhor de Deus para sua vida confiando nele. Não ande ansioso pelo dia de amanhã, pelo seu futuro, pelo seu emprego, pelo seu casamento, pelo seu namoro, pelos seus amigos, pela sua família, pelo dinheiro. Por nada. Confie em Deus. Esse é um desafio que eu tenho me feito, porque na Bíblia fala que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu todos os dias posso ver o cuidado de Deus para com a minha vida e com a minha família. Então todos os dias eu tenho tentado lançar a minha ansiedade sobre Ele, porque se Ele cuidou de mim até hoje, não vai ser agora que Ele vai me abandonar, que Ele vai me deixar. Eu sei que Ele vai continuar. Então a minha palavra de ânimo para você é: não desista. Fique firme, por mais que você não entenda. A sua hora vai chegar e as promessas de Deus vão se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. E tudo vai passar. Tudo vai passar, as coisas vão melhorar e algum propósito tem nisso.
Na época que eu passava por esses problemas, que eu tinha as crises de ansiedade, teve um dia que eu comecei a chorar muito e eu resolvi gravar um vídeo. Eu sei que pode parecer uma coisa boba, talvez uma coisa muito triste, enfim. Eu senti no meu coração de gravar e de colocar esse vídeo aqui, porque foi realmente um momento muito difícil. E hoje quem vê esse sorriso, talvez não saiba tudo que eu já passei. Eu vou colocar esse vídeo aqui como uma forma mesmo de encorajar você, pra você ver que as coisas mudam, as coisas passam e Deus está no controle de todas as coisas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, com a dica de hoje. Eu espero muito que eu consiga ajudar alguém com esse vídeo, com essa experiência, porque eu sei que eu não passei isso em vão. E se você gostou, se você acha que realmente esse vídeo pode ajudar alguém, se você conhece alguém que tá passando por esse momento, ou se você é essa pessoa, curta esse vídeo, se inscreva no canal, se você quiser deixar algum comentário. Eu realmente pretendo e quero ajudar as pessoas, sabe, a vencerem esse problema, a passarem por essa fase. Vocês não estão sozinhos. Tchau, gente!